Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 3, uma leitura conhecida. Glória a Deus. Os mestres da lei, Evangelho de João, tá? Evangelho de João. João escreveu o Evangelho e as epístolas, né? Mas nós estamos no Evangelho, tá? O Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou em outra tradução, né? Vá e não peques mais. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para aprender. Nós já vimos, meus irmãos, vocês, aqui todo mundo é ou foi estudante. E na vida de estudante nós precisamos decorar, né? Fazer aquela tal de decoreba. Precisamos decorar. Às vezes os textos bem grandes, às vezes fórmulas. Precisamos decorar. Vocês, porventura, alguém ensinou vocês, deu alguma maneira, alguma técnica, algum jeito de fazer memorização, decorar? Alguns de vocês aprenderam a fazer isso? Ou vocês fizeram isso por conta própria, fazem por conta própria, nunca teve nenhum tipo de instrução? Glória a Deus. Eu tive um tipo de instrução, eu tive uma certa instrução, vou compartilhar com vocês, para vocês verem se vocês tiveram esse tipo de informação, tá? Se vocês não tiverem, vocês terão agora, tá? Acrescente isso à biblioteca de informações da sua cabeça. Eu fui instruído que para você memorizar um texto grande, você deveria fazer o seguinte, 2 pontos. Começar no texto e decorar aquela parte do texto, algumas frases, alguma parte do texto. Quando você fixasse aquela parte na sua cabeça, você partisse para a segunda parte, né? Ou mais uma parte do texto, se fosse texto, ou seja lá o que for, e você então decoraria, ou armazenaria, ou gravaria aquilo na cabeça. Glória a Deus. Mas você não passaria, depois de gravar a segunda parte, não passaria para a terceira parte. Antes de você passar para a terceira parte, vamos colocar assim, você revisaria ou repassaria a primeira parte e a segunda parte. Depois você iria para a terceira parte e focava na terceira parte, a decorar aquela terceira parte, vamos colocar assim, tá? Parte, né? Texto. Uma vez decorada aquela terceira parte, você não passaria para a quarta. Vamos dizer que seja 10 etapas, texto bem grande. Glória a Deus. 10 etapas, vamos colocar que foi dividido em 10 etapas.
Então, você não passaria para a quinta etapa, você voltaria para a primeira, reforçando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, só aí você passaria para a quinta. E aí você focaria na quinta e decoraria a quinta parte. Tá? E aí, decorado a quinta parte, está fixo na cabeça. Mais uma vez, né? Você não vai para a sexta, volta para a primeira, reforça a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, para então ir para a sexta. Até a 10ª. Esse procedimento, tá? Toda vez que você acrescenta uma, você volta para a primeira, revisa tudo e parte para outra. Depois revisa tudo, parte para outra. Revisa tudo, parte para outra. Essa seria a fórmula de se memorizar, gravar um grande texto. Amém? E funciona, tá? Você memoriza. E, pelo contrário, tá? Que normalmente o texto, né, você vai decorando e aquilo que você viu primeiro vai ficando no esquecimento. Nesse caso, aquilo que você viu primeiro vai ficar muito mais forte do que o que você viu por último. As coisas que você viu primeiro, porque você vai revendo. Na fé, na vida espiritual, nós devemos ter o mesmo procedimento, mas parece que nós procuramos sempre decorar um texto novo e esquecer o texto antigo. Na vida espiritual, nós temos que ter um acúmulo de informação da palavra de Deus. Nós temos que ir guardando. Então, sempre que nós tivermos uma informação nova, nós temos que estar revisando aquela anterior, reforçando aquilo que nos foi ensinado. Tá? E aí a gente tem uma nova, então a gente vai e revisa aquela, e depois aquela outra, e aí a gente trabalha essa nova. Tem mais outra nova, a gente vai revisando, porque na fé a gente tem que armazenar informação. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que é por falta de conhecimento que o povo perece. Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que Davi guardou, gente? Fez uma cirurgia, foi? E botou o livro lá dentro? Será que foi assim? Chamou lá os doutores lá do reino, mandou abrir o peito, abriu o coração, pegou um livrozinho, uma redução, né? Obviamente, umas escrituras compactadas, e colocou lá dentro e mandou costurar o coração para não pecar contra Deus. Pronto, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não, gente, sabe o que foi isso? O Senhor disse a Josué, quando chamou ele para uma grande peleja, disse: olha, a luta não é simplesmente, você não está entendendo a situação que você está vivendo agora, que você vai entrar, viu, meu servo? Porque vocês são carne, vocês não têm visão espiritual. Lembre, o inimigo jogou trevas sobre o mundo. Essa trevas, qual foi o objetivo, gente? Sabe o que foi? Gerar ignorância, tá? Essa cegueira foi para gerar ignorância no meio da humanidade, para as pessoas não terem conhecimento do mundo espiritual, cegar, escurecer. O inimigo aposta, o inimigo investe na ignorância nossa, ele trabalha para a nossa ignorância. Por isso que Deus procura trabalhar para o nosso conhecimento, para a nossa sabedoria, discernimento e conhecimento do mundo espiritual, porque é isso que vai fazer a gente sobreviver, é isso que vai fazer a gente vencer, é isso que vai fazer a gente prevalecer, tá? É o conhecimento. A ignorância vai nos levar à destruição, e o nosso adversário vai trabalhar nesse sentido, tá? Trouxe trevas, então trouxe escuridão, trouxe ignorância. Por isso que a palavra de Deus, veja só, tá? Gente, eu estou trazendo justamente isso. Nós temos que ter isso na mente. As informações que nós recebemos, nós temos que ter na mente para a gente. Opa, eu sei, porque está escrito isso, está escrito isso, está escrito aquilo outro, aquilo. Então, eu sei as coisas como funcionam, porque eu sei o que está escrito. Aleluia. Eu sei o que está escrito. Glória a Deus. Então, é pela essa falta de conhecimento, é pela essa falta de ignorância. Aí o Senhor fala assim para a gente: olha, eu chamei os que não são, chamei os loucos, chamei os tolos, chamei os ignorantes, para confundir os sábios. Olha só, eu chamei o que não são para confundir os que são. Aleluias. Então, Deus está falando disso. Deus está falando, sabe o que? As pessoas buscam conhecimento terreno, eles podem se tornar grandes sábios no mundo terreno, mas isso não implica que ele vai ter nenhum conhecimento do mundo espiritual. No mundo terreno vocês podem adquirir conhecimento, mas no mundo espiritual não.
No mundo espiritual, para vocês terem conhecimento, só através de mim, do meu espírito. Não é pela sua capacidade. Então, eu venho no mundo, encontro um monte de sábio, que estudou, decorou livros e mais livros, aprendeu leis e mais leis. Glória a Deus. E com isso sim vai descer, se acha o sabichão, se acha o dono da verdade. Aí eu pego aquele pobre coitado, que é humilde, que se sente um nada, se sente ninguém. Eu digo, vem cá, que a você eu vou revelar a verdadeira sabedoria. Eu vou abrir os céus e falar para você, ensinar você. Não vou ensinar eles não, que eles se acham. Só que eles é que são os ignorantes. Você vai ser sábio, porque o conhecimento do mundo é infinitamente abaixo ou menor do que o conhecimento espiritual. Glória a Deus. Amém? Então Deus quer revelar as coisas espirituais. Isso é o verdadeiro conhecimento. Isso é a verdadeira sabedoria. Amém? Então ele chega para Josué. Olha só o que ele diz para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, e você é que vai. Eu escolhi você, Moisés. Eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O compromisso que eu tinha com ele, eu tenho com você. Eu estou passando para você. Você que vai fazer, é você que vai fazer. Olha só, Deus falando, né? É você que vai fazer esse povo atravessar. É você que vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Não tenha medo, porque como a gente já viu, né? Josué tinha medo. Não tenha medo. E vou lhe contar um segredo. Começa a revelação. Vou lhe contar um segredo. Pega o livro da lei que eu passei para Moisés e medite nela de dia e de noite. Ou seja, leia um texto, bota na cabeça, leia outro, reveja aquele texto, bota na cabeça, veja um outro, bota na cabeça, reveja aquele. Então Deus diz o que para ele? Decore, memorize toda essa lei. Memorize essa lei, memorize. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Josué? Preste atenção, igreja. Preste atenção, igreja. Nós não conseguimos enxergar no mundo espiritual. Não conseguimos. Nós não conseguimos discernir as coisas no mundo espiritual. Não conseguimos, igreja. Então, a única maneira de nós fazermos a coisa certa, mesmo nós desconhecendo, é fazendo o que está escrito. É fazendo o que está escrito. Aí eu não preciso nem saber do mundo espiritual, eu não sei. Eu sei que eu vou fazer a coisa certa, porque eu vou seguir a lei de Deus, e a lei de Deus é a verdade, e a lei de Deus é que nos conduz por esse mundo espiritual. A gente não vai cair em laço, a gente não vai cair em armadilha, a gente não vai cair, né, nessa nuvem que a gente viu, nessa atmosfera do maligno que se prepara, que vem sobre nós, porque nós, mesmo não entendendo, mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo, a gente seguia pela palavra. Foi isso que Deus quis dizer a Josué. Josué, decore. Você não precisa conhecer o mundo espiritual, mas aqui já tem o norte para você. Se você fizer isso aqui, pode ter certeza que tudo na sua vida vai prosperar, vai dar tudo certo, vai funcionar tudo bem, porque isso aqui é o norte para você se conduzir pelo mundo espiritual. Amém, igreja? Então existe um mundo terreno e um mundo espiritual. Esse mundo terreno, esse mundo espiritual, que está Deus e esses espíritos malignos, é o mundo da quarta dimensão, e ele está sobre o nosso mundo, ele domina sobre o nosso mundo. Não tem como ser diferente, não tem como fazer diferente. Então a gente tem que saber se comportar, a gente tem que saber agir, se conduzir, para a gente ser bem sucedido em tudo que a gente faz. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por essa razão, as coisas no passado, né, era tratado meio que carnalmente. Por quê? Porque o Espírito Santo, que era que vinha trazer essa revelação do mundo espiritual, que ia trazer essa visão para nós do mundo espiritual, aquela visão perdida no jardim do Éden, quando pecou, o homem pecou, ele não tinha sido dado na velha aliança. Então as coisas tinham que ser meio que, sabe, vamos dizer assim, com normas, com diretrizes. Faça isso, não faça isso, faça desse jeito, faça assim, faça... Com normas, com diretrizes. Hoje, não é que devemos desprezar a lei, mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus.
Mas só que nós precisamos ser fiel para o Espírito Santo de Deus estar em nós e nos conduzir. Mas o que nós fazemos? Muitas vezes nós somos infiéis, então nós perdemos esse plus que Deus concedeu para a igreja. E quando nós perdemos esse plus, nós voltamos, vamos dizer, entre aspas, à velha aliança. Nós voltamos para a ignorância da velha aliança. E aí, o que nos resta fazer, ou o que nós temos que fazer como Deus diz a Josué: medite nessa palavra dia e noite, para ter o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Só assim você vai prosperar no seu caminho. Amém? Ou você cede ao Espírito para ele conduzir você, tá? Ou você medita nessa palavra dia e noite e segue aqui, porque fazendo assim você vai se aproximar de Deus e o Espírito vai estar em você, e o Espírito vai trazer novas visões e novas revelações. Amém? A palavra de Deus jamais deve ser desprezada, jamais deve ser ignorada, tá? E ela deve ser acumulada em nossa mente, tá? Para a gente saber o que nós devemos fazer. Amém? Então, a situação que nós vivemos aqui, que a gente leu, foi justamente isso. Aqui podemos dizer que é a velha aliança e a nova aliança, o passado e o presente, ali naquela situação. Qual era o passado? Qual era a velha aliança? A aliança da carne, né? Do contrato ali de boca, vamos dizer assim, do contrato verbal. O contrato verbal tinha suas leis, suas diretrizes. Dentro das diretrizes que tinha, dizia que a mulher que fosse pega em adultério, tá? Ela tinha que ser apedrejada. Essa era a diretriz que tinha no passado. Então ele diz: vem esse aí pregando o amor, é aquela, né? A passagem do passado para o presente, vamos dizer assim. E aqueles viviam no passado. Não percebeu que ele estava com aquele que é o futuro, que é o nosso presente, nosso passado, nosso futuro. Então trouxe a lei do passado para ele, para aquele que agora estava implantando uma nova lei. Aleluias. Então faz a narrativa. Essa mulher foi pega no ato de adultério, tá? Veja que não foi uma encenação, não foi uma falsa acusação. A acusação era real, era verdadeira, tá? Ela foi pega no ato de adultério. Ela estava realmente adulterando, traindo o seu marido, tá? Outra pessoa estava, e foi pega no ato, né? Porque a lei dizia que tinha que ser pega no ato, não era fofoca não, tinha que ser, como se diz hoje na lei, flagrante de delito, né? Tinha que ser em flagrante, para poder ser réu, ter esse réu, ter esse juízo, tá? Ter essa punição, apedrejada até a morte. Então tinha que ser um ato flagrante, né? Não podia ser depois não, olha, fez isso e tal, aí já não valia para a lei, né? Tinha outra punição, mas para ser apedrejada até a morte tinha que ser flagrada, tá? Bem? É como hoje, né? Preso flagrante teria que ser preso, se não for, responde em liberdade, tal, aquelas coisas. Então bem assim era a lei de Deus. Então foi trazida essa narrativa, a velha história, está aqui, ó, foi pego em adultério, a lei diz que é para apedrejar. O que é que o senhor diz? Ele disse: se disser que é para soltar, eu vou acusar ele que ele não cumpre a lei. Vamos apedrejar ele em vez da mulher. E se ele disser que apedreje, nós vamos apedrejar ele também, porque ele diz que é o amor, que é perdão, que é misericórdia. E como é que ele manda matar? Glória a Deus. Aleluia. Então, essa era a astúcia deles para tentar pegar Jesus. Então, Jesus chega e diz assim: cumpram a lei. Não está escrito, vocês não são da lei? Cumpra a lei que Deus determinou através de Moisés. Cumpra, apedrejem-na. Porém, tem uma nova lei, ou tem uma interpretação diferente da lei, que é o perdão. Porém, faça isso aquele que já recebeu o perdão, está limpo, aquele que não tem pecado. Se você tem pecado, você não tem direito de acusar o outro. Você está na mesma condenação. Acusar o outro, condenar o outro é se condenar. Então, apedrejem, porém, aquele que não tem pecado. Glória a Deus. Foi embora, porque todos tinham. Óbvio. Atire a primeira pedra. Glória a Deus. Então, Jesus chega para aquela mulher e está trazendo a nova lei para aquela mulher, para aquelas pessoas e para nós. É a lei agora do Espírito. Por quê? Jesus quer dizer para a gente o seguinte:
Lembra que no passado não se falava, né, daquilo que acontecia após a morte, não se sabia. Tudo que tem narrativa de morte no passado é com relação ao presente, a visão de quem está aqui, nunca da visão de quem está lá, porque uma vez que o homem morre, ele vai e não pode voltar, tá? Então nós só temos a visão da morte, ou nós só temos visão do que acontece após a morte, depois de Cristo, porque Cristo disse: eu vim de lá e eu dou testemunho do que eu vi. Então, Cristo veio de lá. Então, ninguém veio. Como é que poderiam falar de que está lá do outro lado, se ninguém veio de lá? Então, Cristo vem e Cristo começa a mostrar as coisas que acontecem depois da morte, né? Aí ele conta aquela parábola do rico de Lázaro, aquele que morre vai para o céu, aquele que morre vai para o lugar de tormento, né? Então, ele está dizendo: não, é assim que acontece. Eu vim de lá, eu vi como é que a coisa acontece. O sol quando desce, tá, dependendo do que faz aqui. Glória a Deus. Amém? Então ele vem trazendo uma visão diferente. Ele vem dizendo assim para a gente: olha, mulher, deixa eu dizer uma coisa a você. Até hoje você foi influenciada por esses espíritos que veio aqui sobre o mundo e dominou. E sem dúvida, sem sombra de dúvida, você praticou esse ato porque você foi, mas a gente tem aprendido, né? Você caiu nessa atmosfera de adultério. Esses espíritos envolveram, gente, é uma legião muito grande, principados, potestades, ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra esse exército. Gente, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que os anjos são todos iguais? Será que é tudo assim, cópia? Os anjozinhos, né? Tudo igual um ao outro? Você acha que são? Nós somos iguais? A zebrinha é igual a outra? Então os anjos não são iguais. Escute, os anjos não são iguais. Eles têm as categorias deles, mas não são iguais. Sabe o que significa? Cada um tem uma característica, tem um poder, tem uma habilidade, tem uma sabedoria. E nós estamos lutando com um exército desses anjos com particularidades. Que são esses anjos agora caídos, tá? Que se nomeia por demônios. Nós estamos lutando com um exército enorme de demônios que tem as suas particularidades. Vem um demônio para você com uma conversinha, não consegue, vem outro: cara, você não está sabendo fazer, deixa eu dizer como é que se faz, é assim, ó, pá. Lembre disso. Nós estamos lutando com a ordem de espíritos grandes, pequenos, mas o menor está acima da gente, com sabedoria, com habilidade, com força, com poder, e a gente tem que lutar contra eles, sendo ignorantes. Olha só, sendo ignorantes, e eles conhecendo tudo, conhecendo o outro lado, conhecendo o lado de cá, e nós sendo ignorantes. Então Cristo estava querendo dizer o seguinte para a mulher: mulher, deixa eu passar uma real para você agora, deixa eu dizer como é que funciona. Olha, esses espíritos foram lançados sobre a terra, vocês lá para baixo, vocês trouxeram aqui para cima, e eles então levou a mulher o pecado, a mulher levou o homem, né? A mulher depois o homem, através da mulher, e ele trouxe o domínio sobre vocês, trouxe trevas a esse mundo, e eles passaram a cegar vocês para enxergar qualquer coisa, qualquer percepção do mundo espiritual, qualquer relação com Deus. Eles cegaram vocês e eles começaram a exercer alguns eventos na terra para levar o homem ao adultério, ao homossexualismo, a roubo, a assassinato, a diversos tipos de pecado. São os eventos que ele gerou. E ele gerou esse evento sobre você. Você estava ignorante, eu vou colocar desse jeito, e levou esse evento a você, o evento do adultério. Você se sentiu ali impelida, seduzida, amada, apaixonada, desejosa e desejando, sabe, ardentemente, aquele negócio queimando. Isso foi uma ação atmosférica desses espíritos sobre você. E isso levou você a cometer esse ato. Você então adulterou, traiu o seu marido, que pela lei você deveria morrer. Que pela lei você deveria morrer, ser apedrejado aqui agora. Mas eu vim para abrir os olhos de vocês e dizer que você fez isso porque você foi impelida a fazer isso. Então, eu vou apagar essa dívida, eu vou apagar o seu pecado, vou considerar que você foi seduzida, enganada por esses espíritos, envolvida por esses espíritos, eu vou deletar e vou lhe dar uma oportunidade.
Foi o que a apóstola falou. E vou lhe dar uma oportunidade de não deixar esse espírito seduzir você de novo. Foi quando ele disse: vá e não peques mais. Ele disse: vá e não caia mais vamos dizer assim, né? Não caia mais na conversa dele. Vá e não caia mais na conversa dele. Glória a Deus. Amém? Então Deus perdoa a gente, considera que nós somos enganados, mas Ele perdoa a gente, para a gente não continuar sendo enganado. Amém, gente? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus, vamos orar, vamos pedir de oração dessa noite. Então a gente precisa abrir os olhos, tá? E ficar atento à palavra, é a forma. Esse ficar, né? Tá bem, gente? Tá. Amém, gente? Amém, glória a Deus. Amém, gente? Então é assim que funciona o nosso mundo, tá? Então, se a gente não consegue falar um devendo, se a gente não consegue perceber se a gente está fazendo, se a gente está envolvido, porque às vezes esse espírito, tá, gente? Essa atmosfera envolve a gente de um jeito que às vezes a gente não percebe que a gente está envolvido. A gente não percebe, a gente não consegue discernir. Mas eu vou dar um segredo a vocês. Tem uma forma de você saber. Mesmo que você não esteja vendo, percebendo, sentindo, tem uma forma de você saber que você está no meio da tempestade, vamos dizer assim. Qual seria? Quem poderia me dizer? Tem uma forma. Vou dizer. Se nós não estiver fazendo o que está escrito. Porque essa atmosfera, tá? Ainda que a gente não perceba, ela vem para a gente descumprir a palavra de Deus. Então, se a gente estiver descumprindo, então não precisa nem você saber, sentir ou ver, não. Eita, eu já fui envolvido, estou sendo manipulado, estou sendo escravizado para fazer o que o eu inimigo quer. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então, sempre que você descumprir o que está escrito, você está na atmosfera do mal, você está dominado, sempre. Senhor Deus e Pai, Deus amado e querido, louvado e exaltado seja o teu santo nome, te exaltamos, te glorificamos e agradecemos, Senhor, pela noite de hoje, agradecemos pelo culto, agradecemos pela tua presença, porque o Senhor quer que essa atmosfera, o teu Espírito esteja sobre nós, esteja conosco, não somente na igreja, mas em nós, e aonde a gente for, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, aleluia, sejam abençoados, porque essa atmosfera irá nos acompanhar e abençoar tudo aquilo que a gente fizer, e abençoar todos aqueles que estiverem à nossa volta, Senhor, que a gente entenda isso, e a única maneira de assim acontecer, é ouvindo e obedecendo, é fazer o que está escrito, é fazer, aleluias. Por isso nós te louvamos, exaltamos, te glorificamos, agradecemos e apresentamos os pedidos de oração dessa noite, Senhor, rogando por cada um deles. Nós pedimos, Senhor, só o Senhor é Deus e não há outro fora de ti. Sem o Senhor nada podemos fazer, porque contra esses principados e potestades, contra essa ordem espiritual, só o Senhor pode dar vitória ao teu povo, só o Senhor pode curar, libertar, transformar, só o Senhor pode desfazer as obras do mal. Por isso nós precisamos do Senhor, nós queremos o Senhor, queremos estar contigo, Senhor, porque o Senhor é a nossa vitória, é o Senhor que garante a vitória. Por isso nós oramos e apresentamos cada um deles, Senhor, a ti, colocamos em tuas mãos, rogando que o Senhor venha e faça um milagre na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que ofertaram e dizimaram na tua casa, multiplique a tua semente, Senhor, porque é teu compromisso, Pai. Obrigado, Senhor, aleluias. Obrigado, nos guarda, nos protege, guarda cada um de nós, aqueles que aqui estamos, nossos visitantes, Senhor, seja com ela, para livrá-la de todo mal, guardar o seu coração, convencê-la do pecado, da justiça, do juízo, para que ela decida ao teu lado e receba do Senhor o perdão dos seus pecados e tenha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, Senhor. Fica com a tua serva, guarda, Senhor, e protege. Em nome de Jesus nós oramos, nós te pedimos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado, amém. Amém, meus irmãos. Agradecendo a presença de todos, tá? Deus abençoe. Por tudo isso nós dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces comunhão do teu Santo Espírito seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Todos dizem amém, amém, amém. Saúde seu irmão com a paz do Senhor, não esqueçam, tá?
Deus abençoe, que Deus conduza vocês em paz aos seus lares, guardando e protegendo de todo mal. Deus abençoe os que nos assistem, Deus seja contigo. Amém.